Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula e hoje nós vamos falar sobre mais uma regra de integração, a integração por partes. Primeiro vamos entender o conceito. Se f e g são duas funções deriváveis dadas pelas leis y é igual a f de x e y é igual a g de x, então a derivada de f vezes g em um ponto x, pela regra do produto, pode ser escrita como a derivada em relação a x de f de x vezes g de x. Então, utilizando a regra do produto, nós vamos ter f de x vezes g' de x mais f' de x vezes g de x. Bom, então aqui nós temos um processo de derivação resultante da regra do produto. Então, a regra do produto nos leva a uma função desta forma aqui. Bom, e se eu integrar essa função utilizando, que foi derivada utilizando a regra do produto? Então vamos agora pensar no processo inverso. Então primeiramente nós temos o processo de derivação utilizando a regra do produto. Vamos agora pensar no processo de integração. Então vamos integrar, vamos fazer a integral de ambos os lados. Então nós vamos ter a integral da derivada de f de x dx em relação a x, ou seja, a integral de d dx, de f de x vezes gx dx, vai ser igual. Então vamos colocar a integral do lado direito também. Vai ser a integral, né, dessa f, do resultado, né, da derivada utilizando a regra do produto. Ou seja, então vai ser a integral de f de x vezes g' de x mais f' de x g de x. Ou seja, eu fiz a integral aqui de ambos os lados em relação a x. Ou seja, dx, né, em relação a x. Então nós temos o seguinte, se eu fizer essa integral, né, ou seja, a integral de d dx de f de x dx dx, eu estou fazendo a integral, né, da derivada de f de x dx. Então isso vai retornar para mim a própria f de x dx. Eu posso também aplicar aqui a propriedade de integral que diz que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou fazer f de x dx igual à integral de f de x g' de x dx mais a integral de f' de x g de x dx. Bom, se rearranjarmos os termos, né, ou seja, eu vou colocar do lado direito isso aqui, olha. Então, reagrupando os termos, nós vamos ter a integral de f de x g' de x dx igual a f de x gx menos a integral de f' de x gx dx. Bom, agora a gente vai escrever, né, para ficar mais simples, vamos chamar de u é igual a f de x e v igual a g de x. Consequentemente, a du é f' de x dx e dv é g' de x dx. Então, fazendo essas substituições, né, a integral de f de x g' de x dx vai ser integral de u dv, e isso vai ser igual a u vezes v, né, porque aqui nós temos f de x vezes g de x, então u vezes v, menos a integral de f' de x g de x dx, ou seja, menos a integral de v du. O que vocês vão ter que lembrar, então, para ficar mais fácil, né? Você, em vez de ficar lembrando com f de x dx, você vai lembrar com u, v, du, dv. Então, a fórmula para integração por partes que você precisa lembrar é essa aqui, né? Ou seja, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. E agora nós vamos aplicar essa fórmula de integração por partes para resolver alguns exemplos e vocês verão que é bem simples de ser utilizado. Bom, pessoal, vamos agora para o primeiro exemplo. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui a integral x ao quadrado ln de x dx. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o primeiro passo, você vai escrever qual é a função u
e qual é a dv, ou seja, por quê? Né? Observe que nós temos aqui a fórmula é u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, essa aqui é a fórmula. Então, primeiro eu vou escolher qual que é a u e qual é a dv. Então, vamos lá. Então, qual dessas duas funções nós vamos chamar de u? Aqui nós vamos chamar de u essa ln de x. Ah, mas tem alguma forma de escolher? Bom, embora a escolha não seja única, né? Algumas escolhas vão te levar a um processo mais complicado. Então, eu fazendo a u igual a ln de x, eu vou poder ter a du igual a 1 sobre x dx. E isso vai tornar o processo de integração mais simples, como vocês verão a seguir. Bom, nós temos que a dv é x ao quadrado se a u é ln de x, então dv é o que vai sobrar aqui, que é x ao quadrado dx. Então, isso implica que a v vai ser igual à integral de x ao quadrado dx, que é uma primitiva é x ao cubo sobre 3. Certo? Agora a gente vai simplesmente aplicar a fórmula, né? Ou seja, nós sabemos que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, isso significa que u é ln de x vezes v, que é x ao cubo sobre 3. Então, vai ser x ao cubo ln de x sobre 3 menos a integral de v, que é x ao cubo sobre 3, du, que é 1 sobre x dx. Como você pode ver agora, essa segunda integral aqui ficou bem mais simples, né? Até porque eu já posso cortar aqui, né? Então vai ficar o seguinte. Então isso vai ser igual a x ao cubo ln de x sobre 3 menos a integral de x quadrado sobre 3 dx. Então, isso vai ser igual a x ao cubo ln de x sobre 3 menos 1/3, posso colocar a constante para fora, vezes a integral de x ao quadrado dx. Ou seja, nós vamos ter x ao cubo ln de x sobre 3 menos 1/3 vezes a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais c. Então, nós temos aqui x ao cubo ln de x sobre 3 menos x ao cubo sobre 9 mais c. Bom, então esse foi o exemplo, né? Um exemplo no qual nós resolvemos pelo processo de integração por partes. Bom, pessoal, então vamos fazer agora mais um exemplo. Neste exemplo, nós temos integral de x ao quadrado exponencial de 3x dx. Então, a primeira coisa é a escolha, né? Qual será a u e qual será a dv. Então, uma escolha aqui que vai simplificar o processo, eu vou fazer u igual a x ao quadrado. Então, consequentemente, a du é igual a 2x dx e a dv igual a exponencial de 3x dx. Então, a v vai ser igual, né? Se a gente fizer a integral aqui de exponencial de 3x dx, isso é igual a exponencial de 3x sobre 3
uma primitiva é essa, né? Então a gente pode deixar essa aqui mesmo. Então resolvendo, né, nós vamos ter o seguinte. Então nós sabemos que a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então isso vai ser igual a u, que é x ao quadrado, então vai ser x ao quadrado, vezes v, que é exponencial de 3x sobre 3, menos a integral de v, né, que é exponencial de 3x sobre 3, vezes du, que é 2x dx. Então isso é a mesma coisa que x ao quadrado, exponencial de 3x sobre 3, menos a integral, né? Vou escrever assim, ó, 2/3 vezes exponencial de 3x vezes x dx. É só rearranjei aqui essa multiplicação. Então isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado exponencial de 3x sobre 3 menos, aí o 2/3, né, a constante, eu posso jogar para fora aqui da integral, menos 2/3 vezes a integral de exponencial de 3x vezes x dx. Bom, o que acontece aqui? O que acontece é que, para este caso, nós caímos nessa integral aqui, que embora seja mais simples do que a integral inicial, ela vai necessitar de novamente utilizar a integração por partes. Então nós vamos fazer agora, nós vamos fazer essa integral aqui, ó, de E de 3x vezes x dx. Então nós vamos fazer novamente o processo de integração por partes. Então vamos fazer esse processo, né? Então, esse processo aqui de integral por partes. Vamos fazer vamos separar aqui para não confundir. Então, primeiramente, vamos escolher aqui. Novamente, vamos fazer o seguinte, olha, fazer AU igual a x, né, o que implica que a DU derivada de x é 1. Então, 1 vezes dx. Então, a DU é a própria dx. E façamos a dv igual a exponencial de 3x dx. Então isso implica, né, que a v vai ser igual a exponencial de 3x sobre 3. Aplicando a integração por partes novamente nessa integral aqui, que eu coloquei o asterisco, então teremos o seguinte. U vezes v menos a integral de v du. Então isso vai ser igual a U vezes v. Então vai ficar assim, ó, x vezes a exponencial de 3x sobre 3 menos a integral de v du. Né? V é exponencial de 3x sobre 3 vezes du. Né? Du é o próprio dx, nesse caso aqui. Então isso resulta em x exponencial de 3x sobre 3 menos 1/3 eu posso jogar para fora da integral, menos 1/3 vezes a integral de exponencial de 3x dx. Essa integral aqui, teoricamente eu deveria usar a substituição, mas eu já sei essa integral. Essa integral aqui é a exponencial de 3x sobre 3. Né? A integral ela é quase imediata, né? Então nós teremos o seguinte, então vai ficar x exponencial de 3x sobre 3 menos 1/3 vezes exponencial de 3x
sobre 3, né, mais c. Então, isso é igual a x exponencial de 3x sobre 3 menos exponencial de 3x sobre 9 mais c. Então, vamos usar aqui, vamos usar esse resultado aqui em cima, né? Nós vamos utilizar aqui. Ó. Então, vamos retornar agora. Deixa eu separar esse cálculo aqui que nós fizemos. Então, vamos retornar ao processo que nós tínhamos, né? Que era esse de cima aqui. Então, retornando aqui ao processo, nós tínhamos o seguinte, olha. x² exponencial de 3x sobre 3 menos 2/3 vezes essa integral, que tem esse resultado aqui. Então, já vou escrever o resultado aqui dessa integral. Então, menos 2/3 vezes x exponencial de 3x sobre 3 menos exponencial de 3x sobre 9. Aí a constante, né? Multiplicar, posso escrever ela aqui, mas multiplicando por menos 2/3 vai continuar sendo constante. Então, eu vou colocar a constante aqui no final, mais c. Bom, então finalizamos o exercício, né? Se você quiser, você pode só multiplicar aqui, né? Ou seja, vai ficar x² exponencial de 3x sobre 3 menos 2 vezes x exponencial de 3x sobre 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes exponencial de 3x sobre 3 vezes 9, 27, mais c, mais a constante de integração. Então, com isso, nós finalizamos este exemplo. O que tem de interessante neste exemplo? Então, nós podemos observar que nós utilizamos a integração por partes mais de uma vez. Então, nós fizemos lá no início, né, chegamos nessa integral aqui, e aí nós observamos que para resolver essa integral nós precisamos fazer novamente a integração por partes, e isso acontece com certa frequência nos exercícios que a gente resolve. Bom, antes de ir para o próximo exemplo, só fazer uma pequena correção aqui, né? Que aqui a gente multiplicou menos 2/3 vezes menos exponencial de 3x sobre 9, então aqui fica mais, certo? Então, só fazer essa correção e vamos para o próximo exemplo. Vamos corrigir agora vamos resolver mais um exemplo, né? Então, agora nós temos o seguinte. Então, nós temos a integral x² seno x dx. Bom, vamos utilizar aqui a integração por partes. Então, vamos chamar aqui de u. Qual vai ser a u e qual vai ser a dv? Então, a u vai ser x², né? Isso vai tornar o processo mais simples, embora para este caso também nós vamos ter que utilizar mais de uma vez a integração por partes. Então, se u é x², então du é 2x dx. dv, consequentemente, vai ser seno de x dx. Então, AV vai ser igual a menos o cosseno x. Aplicando, então, a fórmula de integração por partes, a integral de u dv vai ser igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, isso vai ser igual a u vezes v, menos x² cosseno x, menos a integral de v du. Né? V, que é menos o cosseno x, vezes du, que é 2x dx.
Bom, o que eu posso fazer aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, menos x quadrado cosseno x. Esse menos que está aqui na integral, dentro da integral, e esse 2, eu vou jogar ele para fora. Então, com esse menos aqui que já está fora da integral, vai ficar mais. Então, vai ficar mais 2 vezes a integral do cosseno x vezes x dx. Bom, agora nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos naquele anterior. Essa integral aqui, ela tem que ser resolvida novamente por partes. Então é o que nós faremos agora. Então vamos resolver agora a integral do cosseno de x vezes x dx. Qual que vai ser a escolha? Então u vai ser x, consequentemente a du vai ser igual a dx. E a dv vai ser igual a cosseno x dx. Então, a nossa v vai ser igual à integral do cosseno x dx seno x. Então, aplicando a fórmula da integração por partes nessa integral, né, u vezes v menos integral de v du, vai ser igual a u, que é x vezes seno de x, menos a integral de v, né, ou seja, seno de x, dx. Porque du é dx. Então, vai ser igual a x seno de x. Bom, a integral do seno de x é cosseno x. Então, é menos cosseno x. Então, menos com menos, mais cosseno x mais c. Então, tá aí. Resolvemos essa integral. Agora eu vou retornar para a integral que eu estava resolvendo. Então, continuando, nós teremos o seguinte. Menos x quadrado cosseno x mais 2 vezes. Bom, vou usar agora, né, o resultado, que era x seno x mais cosseno x. Eu posso colocar o c aqui dentro, mas fica mais elegante aqui no resultado final. Como é tudo constante mesmo, né, colocar a constante aqui para fora, mais c. Então, com isso, finalizamos o exercício, né? Se você quiser, você pode multiplicar aqui, vai ficar menos x quadrado cosseno x, mais 2 vezes x seno x, mais 2 cosseno x, mais 2 cosseno x, mais c. Então, essa é a resposta, né, para essa integral. Vamos fazer mais um exemplo, e este exemplo é bem interessante, porque neste exemplo nós vamos utilizar a própria integral para resolvê-la. Como assim? Observe que nós temos integral da exponencial de e de x, cosseno x dx. Vamos fazer a escolha de u e dv. Então, façamos a escolha u igual a exponencial de x. Então, consequentemente, a du é igual a exponencial de x dx. E façamos a dv igual a cosseno x dx. Então, isso implica que a v vai ser igual, né, à integral do cosseno, que é seno x. Bom, então vamos escrever aqui, né? Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Isso vai ficar igual aqui, u vezes v. Então, é exponencial de x seno de x.
menos a integral de v du. Então, menos a integral de v, que é seno x, du, né? Qual que é a du? É exponencial de x dx. Bom, chegamos agora nessa parte e aqui nós vamos ter que resolver exponencial de x aqui. Do mesmo modo que nas anteriores, agora nós vamos ter que usar integração por partes nessa integral aqui. Então vamos fazer isso. Então, pessoal, fazendo o seguinte, olha, nós temos seno de x, exponencial de x dx. Então vamos fazer, né? Vamos chamar aqui novamente de u. U vai ser exponencial de x. Então, consequentemente, a du vai ser exponencial de x dx, que é a derivada de e de x. dv vai ser seno de x dx. Então, a v vai ser a integral do seno de x, que é menos cosseno x. Aplicando a integração por partes aqui, nós teremos u vezes v menos a integral de v du. Então, isso vai ser igual a exponencial de x vezes menos cosseno de x, né? Então, menos e de x cosseno x, menos a integral de v, que é menos cosseno x, du, que é e de x dx. Então, isso vai ser igual a menos e de x cosseno x, menos com menos aqui, mais integral do... Vou até trocar, escrever na ordem aqui certinho, né? Vou escrever o exponencial de x primeiro, exponencial de x cosseno x dx. Bom, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Observe que agora o processo ficou estranho, né? Por quê? Se você observar, teoricamente eu tenho que aplicar a integração por partes aqui de novo. Só que se você observar bem, essa integral que eu circulei aqui de verde é a mesma integral que nós tínhamos aqui no início. Certo? Então vamos reescrever toda essa integral? Vamos lá. Então, reescrevendo toda a integral, nós estamos resolvendo a integral de e de x cosseno x dx. Então, nós chegamos que isso é igual a exponencial de x seno x menos essa integral aqui, né? Que eu coloquei o asterisco e que eu resolvi ela aqui em vermelho. Então, menos o quê? Menos e de x cosseno x mais e de x mais a integral, né, de e de x cosseno x dx. Certo? Então, nós temos o seguinte, olha, a integral de e de x cosseno x dx vai ser igual a exponencial de x seno x mais exponencial de x cosseno x menos a integral de e de x cosseno x dx. O que eu vou fazer? Pega agora isso aqui, passa para o outro lado, né? Se eu passar ela para o lado esquerdo, eu vou ficar com duas vezes, porque tem essa aqui também, ó. Então, eu vou ficar com duas vezes a integral de e de x
cosseno x dx. Então, isso é igual a e de x seno x mais e de x cosseno x. O que eu faço agora? Esse 2 que está multiplicando essa integral passa para o outro lado, dividindo. Então, nós teremos o seguinte. Então, a integral de e de x cosseno x dx vai ser igual a e de x seno x mais e de x cosseno x sobre 2. Só não se esqueça de colocar, né, no final a constante de integração, mais c. Então, qual que é o detalhe aqui? Observe que nós resolvemos indiretamente, né? Nós utilizamos a própria integral inicial, né, que era a integral de exponencial de x cosseno x dx, para resolver ela mesma. Então, nós conseguimos resolver essa integral usando a própria integral que nós gostaríamos de resolver. E esse processo, né, eu coloquei este exemplo porque realmente é um processo que ocorre com certa frequência, né, que vocês vão se deparar com isso em algumas situações. Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos esta videoaula sobre integração por partes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.